News Atleta Natural número 9. Notícias quentíssimas do mundo da maromba natural. Deixa o like, deixa o comentário, mais um episódio aqui de News Atleta Natural, onde a gente traz quem marca a gente ou passa nosso feed e a gente comenta sobre atletas naturais, evoluções e quem chama atenção, tá? Então vamos lá, primeiramente a Cássia quer fazer esse quadro. Então vamos lá, a Cássia nomeou... Os doppelgangers da maromba natural. Explica, Cássia. São os atletas que passam no nosso feed que a gente fala, gente, essa pessoa é a cara de tal atleta. E Se ele... usasse bomba. E esse daqui, o primeiro deles, que é esse cara de óculos que tá na ponta aí, quando passou a miniatura eu falei, gente, que é isso? Viu uma foto do Andy? Aí quando eu aumentei eu falei, gente, o cara era muito parecido, eu achei muito parecido. Aí o Andy até colocou a comparativa aí dele no Latin America de óculos e tal, pra comparar os dois de longe, gente. É a cara, muita cara um do outro. As poses clássicas, enfim, tudo muito parecido. E seria o Andy se ele... Você que tem curiosidade pra saber como você vai ficar usando bomba, manda foto que a gente acha um cara que já usou, aí você não precisa. E aí a gente também trouxe o doppelganger mais famoso, né, da maromba natural, que agora não é mais natural, que é o Samuel Hartmann, que é um atleta francês, que foi campeão da WNBF Road, só que agora ele começou a usar bomba. E ele é o Ângelo hormonizado, gente. Olha essa carinha. Fala se não é a mesma coisa. É que ele tá com pouco bigode ainda. Então, é que agora também o Samuel, ele tá em offzão, né? Ele deve ter ganhado uns 55 quilos desde que ele começou a usar bomba. E ele tá com uma cara meio redonda. Mas o Ângelo é muito parecido com ele, gente. É tipo, eles são a cara cagada e cuspida um do outro. Eles são gêmeos. Não tem como falar que não. Isso aí, você conhece alguém que parece com alguém que você conhece dos naturais, mande pra gente que a gente gosta de falar bobeira aqui também, tá? Então, vamos lá, então, dando começo não, né? Indo para o primeiro aqui, atleta que passou no nosso feed hoje, de novo, mas atualizou, aparece aqui. DG, então ele vai competir no NPC, descobri isso. Mas Pois ele teoricamente é natural sim, tá? Então ele vai competir também na NBF. Não então... é teoricamente, ele é natural. Ele vai competir na NPC porque ele vai aproveitar os últimos anos dele de últimos anos, não, provavelmente esse é o último ano dele de Júnior. Júnior, né? Então ele vai subir na Júnior. Sim, ele é Júnior. Chorem. Podem chorar, eu deixo. Então é isso. Vai subir Atualizando contra os então. hormonizados, provavelmente vai ganhar, né? Porque, meu Deus. 23 anos, isso? Isso. 23 anos, físico em jejum, sem carbar, teoricamente ele está pequeno. E é uma coisa engraçada, né? A gente falar que, não, ele vai subir com os hormonizados, mas ele é júnior. Gente, tem atleta com 17 anos já usando mais bomba que os velhos de 55 no não testado, né? No fisiculturismo tradicional. Então é triste trazer essa realidade pra vocês, mas sim, existem atletas naturais competindo contra hormonizados dentro de categoria teen, dentro de categoria júnior, e é isso. É isso. Então, torcendo para o DG roubar os canecos aí dos hormonizados, porque merece. Então, isso daqui 5 semanas, aliás, ele colocou ali. Então, pra quebrar o gelo aqui, eu coloquei um memezinho que apareceu pra mim. As vozes da minha cabeça, o progresso leva tempo. Já estamos ficando sem tempo, porra. Esse aqui meio que é o resumo de eu fazendo 75 séries semanais de exercício de perna. Não sabe mais o que testar, estamos ficando sem tempo. Master tá batendo aí na porta, tem que funcionar de algum jeito. Tá funcionando? Não. Ou isso pode ser eu também, reclamando que o meu peso não desce, sendo que falta 30 semanas pro meu campeonato. Tá amanhã, nossa, daqui um mês vai competir. Ai, gente, ele me acostumou mal com prep curta, aí agora que eu tô tentando fazer uma prep longa, eu tô surtando igual, então o que adianta? Sejam conscientes, meninos. Atualização de novo atleta, mas que todo mundo conhece, Alisson, que postou a evoluçãozinha de perna não, de costas dele. Então provavelmente alguém falou pra ele ali que ele só... O que ele falou? Não sei. Vamos ver o que ele falou, de novo que eu já esqueci. Só tem lombar, falta V-taper. Alguém então falou que o Alisson não tinha as costas. Oi? Espero que não tenha sido a arbitragem, porque... Enfim. Então ele mostrando a evolução aí dele, pra quem não sabe então... Pra quem não sabe, né? Não era música. O que foi, Cássio?
Não, talvez possa ser dos comentários quando ele perdeu pro Ângelo por relação a não ter o V-taper da questão do cintura fina e não que falta costas. Talvez tenha sido essa confusão. Talvez. Eu que não vou palpitar. Mas então aqui, Alisson, um dos físicos mais fibrados também que a gente tem, né? Então aqui... Cadê? Ele não deixa fixado da Nbef. Eu sonho com o dia de ter a categoria Bermuda Builder. E seria E a gente torce. Com certeza seria o Alisson o perfeito dessa categoria. Acho que ele ganharia até do Pedro Matos. Fala mesmo, fala mal de quem viu nosso vídeo. Pedro Matos queimando a orelha toda vez. Eu tenho que citar ele. Eu não consigo não falar dele na Men's. Então, olha isso aqui que subiu na BF, achei, é da BF aqui, né? Uhum. Então, como vocês podem... Não tem o que ficar falando a verdade, né? Físico, aquele físico que traz aquele empedramento, né? Que a gente fala. Então, peitoral grande, o oblíquo aparecendo, o abdômen tudo blocado mesmo. E alguém falou sobre o V-taper dele. Então tá aí. Então, se ele conseguir colocar mais largura de costas de alguma maneira, provavelmente sim, vai melhorar o físico. Eu acho que isso é indiscutível. Vai equilibrar um pouco a questão da estrutura da cintura dele não ser tão fina quanto a WNBF tá querendo, né? Que não tem aquela entrada do V, literalmente, que é o que chamam de V-taper. Não significa que a pessoa não tenha costas, mas a entrada do V... É que de frente, sinceramente, se você pegar as fotos realmente do Ângelo e dele, provavelmente ele vai ter até de frente a pose de frente, que pode ser lateralizada, elas pra elas. Acho que os dois vão ficar bem parecidos proporcionalmente. Só que eu acho que mata muitos atletas é a pose de costas, que você não pode ficar fazendo ele lateral. Isso também me mata, então eu posso falar quase que à vontade. Porque não tem muito o que se esconder. E quem realmente tem cintura fina e nasceu com isso, porque... Não sei se vocês sabem, mas não dá pra afinar muito a cintura, acaba meio que não sendo muito legal. Então, Cassi, você acha que a pose de costas poderia ser feita de ladinho? Não é questão de ser de ladinho, mas eu vejo uma clara diferença no quanto o Ângelo consegue empinar o glúteo com relação aos outros atletas. Então, quando você coloca de costas, um mens que consegue empinar bem, ele vai com certeza parecer que tem uma cintura muito mais fina do que um cara que não empina tanto. E podem ver claramente que os atletas que mais empinam são aqueles que vão ter a distância aumentada da linha de cintura pro quadril quando tá na visão do árbitro. Então, isso vai gerar, sim, uma cintura muito mais fina quando o atleta tá de costas. E tem muito atleta que não faz isso, não empina. Eu não sei se é alguma coisa de homem, que tem homem que não empina, mas olha tanto que o Ângelo empina. Eles não estão vendo isso, peraí, já eu acho. Eu ver se você acha. Continua falando, vai elogiando, vai falando. Enfim, eu só acho que é isso. Tem certas coisas que dá pra ser mudada quando as pessoas estão de costas. Especialmente de costas, né? Que é o que é mais difícil de disfarçar quando a cintura da pessoa é fina ou não. Ângelo, você tem muito pouca foto de costas. Pode postar mais, tá? Então aqui, ó, galera. Apareceu um monte de coisa, vou ter que cortar depois. Então aqui a gente tem o Ângelo de costas e o Alisson de costas. Então, não mais de costas, agora é de costas. Nossa. Então a gente tem... Puta... Nossa, mas o Instagram não ajuda muito, né? O serviço. Então a gente tem o Ângelo gigante aqui na sua tela. Meu Deus! Travou tudo. Essas coisas do não editado. Aí, deu certo. Para de mexer, senão piora. Até sobre isso que eu tava querendo comentar, tá? Realmente, se você coloca de frente, provavelmente a proporção, na verdade, dos dois é bem parecida, só que de costas não tem muito o que fazer. Você não consegue estar lateralizando um pouquinho e aí fica meio que isso daí que aparenta. Eu não sei se é isso daí que acabou gerando tanta briga e tudo mais, mas é isso daí, deixa todo mundo a par, né? E de... Meu Deus! Tirou tudo. Esquece, chega, tá bom. Aqui então de frente e aqui de frente. Então, dizer o que eu quis dizer, tipo, realmente de frente eu vou passar um pano. Porque de frente, provavelmente nessa pose aí, o Alisson é até mais V-shaper. Isso aí, Ventuinha! Tá calor! Também você ficou mexendo tanto nos negócios que o computador ficou doido. Bom,
Só isso que eu queria deixar em aberto É um mesmo. debate. É um debate que existem opiniões e existem opiniões, não é mesmo? Eu acho que tipo, a gente já elogiou muito o Ângelo, elogiou agora também o Alisson, a gente sabe que gerou aquela discussãozinha entre quem que é melhor, o Ângelo acabou pegando o Procard, os Arts provavelmente pelo resultado acabaram não gostando muito do que o Alisson trouxe, pelo resultado, não tô falando eu, tá, o que eu achei. E por isso que ficou essa briga. Então a gente só gosta de deixar bem claro o porquê gerou B. Porque é muito fácil, na verdade, entender você olhar as fotos e realmente falar, nossa, tá, até por V-shape o Alisson tava bem. Só que, tá, as costas, melhor, porém V-shape tá menor. Então, aí, briguem, não sei, a gente só quer falar, só quer comentar. A gente só queria ressaltar ainda mais a treta. Não era esse o motivo, mas na verdade era só pra trazer a evolução do Alisson, mas parabéns pra mim. Então, indo para o próximo. Só Men's Physique também gosta de colocar foto, hein? Men's Physique, mulher treinando costas. Nilo, primeira vez que apareceu aqui, outra de costas, tentando trazer o V-shape, porque V-shape, né? Não é importante V-shape. O Nilo, ele tem uma estrutura muito boa de Men's Physique, eu sempre falei isso pra ele, eu sempre gostei muito do físico dele. A única coisa que eu acho que a gente tem que pensar com relação ao físico do Nilo é que, como ele tem um peitoral muito desenvolvido, o ombro dele ficou um pouco pra trás, porque ele tem um peitão enorme. Aquele peitoral de respeito, aqui, grande, caído, super, super volumoso, mas o ombro dele ainda não acompanhou tanto esse ponto extremamente forte que ele tem do peitoral. E o Nilo é um dos Men's Physiques quase passando do ponto de volume, que eu acho que é aquele que ele transita bem entre quase não é um Men's, mas é um Men's, porque ele tem uma cintura muito fina. Então, se ele conseguir lateralizar ainda mais os deltoides dele, eu acho que ele vai ficar com a estrutura perfeita, do jeito que eu sempre falei aqui, que eu sempre gostei muito de Men's Physique. Você concorda? Discorda? Vendo esse peitoral agora, acho que eu vou ter que concordar. Eu acho que é exatamente nessa foto, acho que fica muito bom, na verdade, essa luz bem dramática, né? Porque você vê, o oblíquo tá excelente, o abdômen aqui, boa sorte tentando bloquear ele mais, porque a gente sabe que tem uma boa parte genética, mas se esse corte fosse mais fundo, seria melhor, mas enfim, é simétrico e tem o abdômen, que é bem importante. Mas quando você vê o peitoral dele bizarramente genético não, mais grande, quando você passa pro ombro, realmente eu senti falta agora. Nunca tinha parado pra ver isso, mas sim, eu vi esse peitoral, eu fiz como um todo, senti que aqui, se fosse maior, a comparação eu fiz o todo. Tanto que você pegar só realmente o peitoral pra cá, eu vi quase o Adão. O Adão Martins. Eu acho que é até melhor, porque o Adão não tem ainda, o desenho do abdômen dele ainda não é tão... Não fala mal dos outros. Não, eu não sei, não eu tô falando mal, gente. Pelo amor de Deus, a gente tá num esporte que é comparativo. O pessoal não aceita isso. Eu adoro o físico do Adão, eu acho ele incrível, mas ele também pra mim é um bermuda builder. Ele é bem grande. E isso não é negativo, gente, pelo amor de Deus, ele tá ganhando campeonato, ele só é grande. A gente sente mais vontade de falar de quem tá ganhando, porque a gente não precisa provar nada. E a pessoa já sabe que ela ganhou, então... Quem sou eu na fila do pão perto do Adão, que é pró da FNBF? Oxi. Mas é isso, eu acho que o Nilo já tá ciente desse feedback, ele tem uma parte de frente que é muito trabalhada, o abdômen muito bom, só que quando chega aqui, provavelmente se ele tivesse mais ombro e... Infelizmente tem que falar mais braço, porque o peitoral dele é muito grande, né, e bem evoluído. Então acho que pra acompanhar, se realmente o peitoral nunca é demais, parabéns, a gente tá falando pro mês crescer. Parabéns pra gente mesmo, indo contra o que a gente acredita. Mas isso aí, parabéns pela evolução do Nilo, marcou a gente, tá aparecendo aqui. E... o Nilo só cuidado com a pose. O Nilo a gente já sabe que se ele faz um trabalho minimamente bom com o que ele faz nele mesmo, com o que ele faz, comparado com o que ele fez com a Aline, a gente já sabe que com certeza daqui a pouco o físico dele vai estar na lua. Vamos lá, Cássio, seu momento de brilhar. Vamos lá. Meu Jesus. O diabético tem causado grande discordância no cenário aí, cara, por acharem que ele faz um usinho a mais da insulina ali que deveria ser só terapêutica. E aqui temos a evolução dele após 9 anos treinando de forma totalmente natural, né?
tamanho desse braço aqui, cara, sinistro. Em seus posts nós vemos comentários como esse aqui, de um grande atleta natural, fala que ele está no próximo nível. Por outro lado, há quem diga que a comunidade natural não credibiliza ele. E aí, o que você acha? Ele que tem diabetes do tipo 1, já faz a utilização de insulina para tratar a sua condição aí, né? Será que ele é realmente honesto, não usando um pouco a mais? Será que isso é possível? Eu não sei, você me diz, deixa aí sua opinião nos comentários. Então vamos lá, Cassi. Faz aquele breve resumo de... Você tem 20 segundos para explicar o que é um DM1 e por que você mais sofre do que tem benefício. Pessoas com diabetes tipo 1 não produzem insulina, porque a gente tem uma condição autoimune que destruiu as nossas células beta, que são as produtoras de insulina dentro do nosso pâncreas. Fim. Isso é o diabetes tipo 1. A gente usa a insulina para suprir as nossas necessidades fisiológicas de insulina. Ou seja, o que você faz naturalmente, sem precisar pensar, a gente tem que fazer por fora, pensando pelo nosso pâncreas. Tá? Ela faz no manual. Imagina, você gosta de dirigir carro automático, é infinitamente pior, provavelmente. As pessoas têm essa ideia de que insulina é a mágica do rolê, porque existem muitos atletas do hormonizado que utilizam insulina de forma suprafisiológica para poder comer mais e crescer mais. A insulina já se foi provada que ela tem um efeito anticatabólico, porque a sinalização da insulina gera uma sinalização, um feedback negativo para que catabolize tecidos, porque a insulina é anabólica. Por que você usa insulina para sintetizar proteína, gordura, sintetizar carboidratos e, com isso, mandar essa glicose que vem desses metabólicos para a sua célula, certo? Dessa coisa que você está comendo. Então, por ser anticatabólica, pode ser que as pessoas achem que porque a gente usa, a gente vai ter mais vantagem dentro do cenário natural. Só que eu posso provar para vocês que um cenário de preparação, um cenário para você se manter seco, um cenário de rotina, um cenário onde a pessoa tá lá fazendo a preparação e secando e tudo mais, quanto mais insulina a gente usa, maior é o risco da gente morrer, tá? E quanto mais insulina a gente usa, maior é o risco da gente ficar em hipoglicemia e ter que comer mais e atrasar o nosso cutting, certo? Porque a gente vai ter que ficar mandando glicose para dentro o tempo inteiro, porque toda hora essa insulina tá agindo a mais, mandando glicose para dentro da nossa célula e tirando da nossa corrente sanguínea, que precisa de um valor X ali de glicose para o nosso cérebro funcionar, e alguns outros tecidos que são a base de glicose sanguínea, certo? Que funcionam bem por causa da glicose sanguínea. Então, isso tudo que eu expliquei, dá pra concluir que esse cara tá usando insulina a mais? Não, mas dá pra concluir que ele não teria tanta vantagem a ponto de botar um físico desse só com insulina, tá, gente? A insulina não é tão maravilhosa assim quanto vocês pensam. Ela não vai fazer um anabolismo absurdo. A única assim, vamos dizer, que a única vantagem que a gente tem é que a gente tem um estoque ilimitado de insulina. A gente pode usar quanta insulina a gente quiser para comer. Só que a insulina ela é anabólica não somente para tecido muscular, mas também para tecido adiposo. Então, se a gente comer demais, a gente vai engordar tanto quanto vocês comendo demais. E também a insulina exógena também causa resistência à insulina. Então, quanto mais insulina a gente usa, maior a chance de a gente ficar DM2 tendo DM1. Então, assim, gente, não. Se ele conseguiu alguma vantagem com o uso de hormônio, não foi por causa da insulina, é por outras coisas, se ele tá usando alguma outra coisa, tá? Esse físico dele pode ser genético, não é só porque ele tá usando insulina. Um pouquinho mais de 10 segundos, mas em resumo, se fosse tão efetivo assim, era só tomar malta intra-treino. Pra todo mundo. Então todo natural ficaria tomando carboidrato de alto IG durante o treino, porque vai dar pico de insulina, vai sustentar sua insulina lá em cima e vai dar muita hipertrofia. E, na verdade, você ficaria tomando destrose 24 horas por dia. Que isso ia crescer. Ou alguma coisa assim. E tem aquela outra questão também. Os atletas hormonizados, eles utilizam a insulina porque a maioria deles acaba usando GH. E GH causa resistência à insulina. Então, quando aumenta-se a dose de um negócio que é antagônico ao efeito da insulina, você vai precisar de mais insulina. Então, a maioria dos caras que utilizam insulina para comer é porque
Eles vão comer uma bacia de carbo e o GH faz eles serem resistentes à insulina, vai fazer com que a glicemia deles vá pra casa do cacete, eles percam massa muscular no processo porque a glicemia vai ficar muito alta, então eles têm que mandar insulina pra comer aquilo tudo. Então é isso que acontece, entendeu? Eles vão precisar usar insulina porque senão a glicemia deles vai subir. E glicemia subindo, tanto num cenário de diabetes quanto num cenário de diabetes falsa ali, né? Que é das resistências causadas pelos hormônios, vai fazer com que você catabolize muito mais. Então o diabético ele tem uma desvantagem, assim, gente. Apesar de eu estar num cenário competitivo natural, junto com outras pessoas naturais, eu ainda não estou no mesmo patamar que vocês. Eu queria dizer que estou, mas não estou. Porque eu estou aqui. Vocês estão aqui ainda. Então, assim, eu tenho mais dificuldade para conseguir chegar aqui do que vocês de chegar daqui para cá. Então eu vou ter que fazer tudo isso daqui até me igualar a vocês. Então, controle glicêmico é uma peste, aplicar insulina é uma peste, contar carboidrato é uma peste, tudo isso é muito mais difícil pra gente. Em outra analogia, imagine que você gosta de comer a cada 3 horas e esqueceu de uma refeição e teve que comer depois de 4 horas, acha que você já perdeu todo o resultado e toda a musculatura do mundo. Pelo menos uma vez por semana, a Cassi tem um episódio de hiperglicemia. Quando ela tem hiperglicemia, significa que o que deveria ter entrado na célula não entrou. Então é como se ela postergasse a refeição. Então você que acha que é muito importante você comer a cada 3 horas, imagina que a Cassi come isso mais espaçado às vezes. E, ou seja, mesmo tentando criar um cenário ótimo para controle glicêmico, mesmo tendo todas as ferramentas e todas as coisas ao meu favor, eu ainda assim tenho dificuldade para controlar a minha glicemia. Então, eu ainda estou em desvantagem. E esse cara, possivelmente, por conta da quantidade de massa muscular que ele tem, além de tudo, ele deve passar um estresse do cacete, todo mundo questionando ele que ele é natural ou não, né? Mas tudo bem. Se ele for natural mesmo, ele tá passando esse nervoso a mais de ter que controlar a glicemia para ele ter esse físico incrível, que sim, é muito difícil, ele precisa trabalhar muito mais duro do que qualquer pessoa por conta do diabetes. E ainda as pessoas estão botando em xeque porque ele utiliza insulina para não morrer e as pessoas estão falando que ele tá usando para ganhar massa muscular. Quem dera a gente pudesse trocar o lugar com vocês. Eu troco. Quem quer meu diabetes para usar insulina? Eu deixo, eu dou. Eu dou de graça por um pâncreas bom. Boa frase. Parabéns. Que? E aqui então a próxima, e a saideira, Cassi, que colocou octabino. O que você tem a dizer pra essa atleta, Cassi? Sou eu. É isso, gente. A vida é dura, mas a bunda tem que ser mais dura ainda pra subir no palco, né? Então, na sua evolução aí, Cassiane, o que você tá brigando? O que significa essa atualização pra você aqui? Um dos feedbacks que eu mais recebi na minha vida de atleta foi que meu glúteo não estava desenvolvido o suficiente. Esse e o condicionamento, que eu quase sempre erro por um pouquinho. Então, assim, eu tô tentando nesse off-season trazer isso consertado. Então, meu glúteo já tava bom, já não recebo mais esse feedback da questão do glúteo, mas a questão do condicionamento é uma das coisas que eu continuo recebendo. Isso tem me irritado pra cacete. E é por conta, justamente, de fazer prep curta, de tentar controlar minha glicemia nesse estado de prep curta, que é muito mais difícil. Em quantos quilos você subiu no WBF? 66 quilos. Então, Cassiano subiu com 66 quilos no último campeonato dela, que é esse aqui que vocês estão vendo, e agora ela vai subir 7 quilos mais leve do que isso que vocês estão vendo. Então, provavelmente, o feedback dela nesse campeonato não vai ser que ela tá mal condicionada. Pode ser qualquer outro. Pode ser menos que tá mal condicionada. Por favor, pelo amor de Deus, porque se eu descer esse peso e ainda falarem que eu vou perder porque eu não tô bem condicionada, eu não sei, eu saio do fisiculturismo, gente, que não vai ter como. Ou eu morro ou eu subo. Isso aí, então. Mais um News Atrás Natural pra vocês que estão almoçando agora. E deixa seu like, deixa seu comentário, deixa aqui. Coisa que a gente pode estar melhorando, piorando ou mantendo. Deixa seu like se eu não pedi ainda. E até o próximo vídeo. Tchau. Enquanto eu procuro o botão de parar.